Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, olha, crucial na segurança de sistemas de IA, a tal da agência excessiva. Sabe, é aquela ideia de que a mesma autonomia que deixa os LLMs superpoderosos pode, se não tiver os controles certos, virar um problemão. Vamos parar para pensar um pouco. O que acontece quando aquela ferramenta que foi criada para ajudar, de repente ganha liberdade para tomar umas decisões de alto impacto assim por conta própria? Como a gente vai ver, o resultado pode ir de um simples errinho até um desastre completo. Para a gente dominar esse desafio, o plano é o seguinte. Primeiro, vamos entender bem o problema e tentar pensar como um invasor. Depois, e essa é a parte mais importante, vamos construir um verdadeiro arsenal de defesas, terminando com um checklist bem prático para ajudar a proteger os sistemas. Ok, vamos começar com um cenário que, nossa, ilustra o perigo perfeitamente. E olha, isso que a gente está vendo aqui não é ficção científica, não. Um comando meio vago como limpa aí os arquivos antigos, pode ser interpretado por uma IA muito autônoma como uma ordem para pagar um banco de dados de produção inteiro. Sem ninguém para supervisionar, sem um simples "tem certeza?", o estrago está feito. É exatamente esse tipo de situação que a gente precisa evitar a todo custo. Então, vamos dar um nome oficial para isso. O que exatamente a gente quer dizer com agência excessiva? Resumindo, é como dar a chave do carro para uma IA sem ter um freio de emergência à mão. A IA pode chamar ferramentas, alterar dados, disparar e-mails, tudo isso sem uma validação super rigorosa que garanta que a ação está alinhada com o que a pessoa realmente queria e, claro, com as políticas de segurança. Então, como é que se identifica essa vulnerabilidade num sistema? Existem alguns sinais de alerta bem claros. Por exemplo, se a IA pode chamar qualquer ferramenta que der na telha, decidindo os parâmetros sozinha, isso já é um risco. Se não existe uma etapa de confirmação humana para ações críticas, como apagar dados, a porta para o desastre fica escancarada. E talvez o sinal mais grave de todos. Se a IA opera com credenciais de administrador, qualquer erro ou ataque tem o potencial máximo de dano. É perigoso demais. Agora que a gente já definiu o problema, vamos ver como ele é explorado na prática. Afinal, pensar como um invasor é a melhor forma de construir boas defesas. O primeiro cenário é a famosa armadilha da ambiguidade. Alguém faz um pedido meio vago e o agente, com toda aquela agência excessiva e acesso a uma ferramenta de exclusão, interpreta da pior maneira possível. Sem um passo de confirmação, o resultado é a perda de dados. Simples assim. Agora dá uma olhada nesse comando de ataque aqui. É um clássico. E a parte mais perigosa é que essa instrução não precisa vir diretamente de quem está usando o sistema. Ela pode estar escondidinha num documento ou num e-mail que a IA está processando. Isso tem nome: injeção de prompt indireta, e basicamente transforma a IA num agente infiltrado trabalhando para o invasor. O ponto crucial aqui é que o ataque é sorrateiro. O agente recebe uma tarefa que parece super legítima, tipo resumir um texto. Mas escondido ali no meio daquele texto tem um comando malicioso, um verdadeiro cavalo de Troia. Se a ferramenta de envio de e-mail do agente não tiver nenhuma restrição, ele vai obedecer cegamente essa nova ordem e vazar dados confidenciais. Ok, já vimos os problemas, já vimos os ataques. Chegou a hora de virar o jogo e focar nas soluções. Como é que a gente pode construir agentes que sejam úteis, mas que não sejam perigosos? A estratégia de defesa se baseia em alguns padrões que são fundamentais. O mais importante de todos é separar o pensar do agir. Ou seja, o LLM sugere, mas é o nosso código que decide, valida e executa. A gente usa listas de permissões, exige confirmação humana e, o que é crucial, garante que o agente opere sempre com o mínimo de privilégios necessários para fazer o trabalho dele. Nem mais, nem menos. A diferença aqui é gigantesca, é da água para o vinho. No modelo vulnerável, o LLM tem controle total e usa credenciais de administrador para tudo. Já no padrão seguro, o processo é completamente diferente. O LLM apenas propõe uma ação, aí o nosso código entra em cena, verifica as políticas de segurança, a pessoa confirma que é isso mesmo que ela quer e só então a ação é executada, usando uma credencial temporária e com escopo super limitado. É uma mudança de paradigma que é essencial para a segurança. Essa diferença fica ainda mais clara quando a gente olha para o código. Pensa nas credenciais. Aquele token admin ali na esquerda é como uma chave mestra que abre todas as portas do prédio. Já o token de escopo definido, na direita, é tipo um cartão de acesso que só funciona para uma porta específica e só por um tempinho. Agora olha o fluxo. No código vulnerável, a IA decide e já age na hora, com a chave mestra na mão. É uma receita para catástrofe. Já no código seguro, a IA só propõe. A partir daí, o nosso sistema assume com um processo de 3 etapas. Primeiro, ele checa se a proposta está dentro das regras. Segundo, ele pede a confirmação humana.
e só então ele executa a ação usando aquele cartão de acesso bem limitado. A segurança está nesse processo de controle, não em confiar cegamente na IA. Para a gente fechar, vamos consolidar tudo isso num checklist bem prático e direto ao ponto. Se for para levar só uma coisa desta nossa análise, que seja esta lista. Primeiro, confirmação. É regra de ouro. Nenhuma ação destrutiva acontece sem aprovação explícita. Segundo, listas de permissões. A IA só pode usar as ferramentas que foram pré-aprovadas e ponto final. Terceiro, políticas no código. As regras de segurança ficam no sistema, bem guardadas, não no prompt, onde podem ser manipuladas. Quarto, credenciais mínimas. A IA nunca, jamais, deve ter acesso de administrador. E por último, limites e auditoria. É preciso monitorar tudo para detectar qualquer comportamento estranho. Seguir esses 5 passos é a forma mais eficaz de reduzir drasticamente o risco da agência excessiva. E essa é a pergunta que fica no ar, né? A linha que separa um assistente poderoso de uma vulnerabilidade perigosa é definida pelos controles, pela supervisão e pela arquitetura de segurança que a gente implementa. A autonomia é uma ferramenta fantástica, mas não é um cheque em branco. Muito obrigado por acompanhar.